Eu tenho figuras de inúmeros patriarcas da nossa Zona Sul aqui, que a vida inteira ouvi falar de histórias. Eu escuto muito do senhor Amadolino, escuto muito da Ema, né, que ainda persiste na Camacuã, lá sua filha, mas também escutava histórias do senhor Paulo Alcântara, um líder dessa igreja aqui, e que, por vezes também, através do Dinho ou através dos meus próprios tios e pais, escuto algumas histórias com relação ao passado desses patriarcas, com relação aos desafios que eles tinham no momento em que eles resolviam pregar em nome de Deus, né, e se aventurar nesse campo missionário que é a nossa vida cristã. Então eu chego até o pai da família Alcântara, né, o pai do Dino, membro dessa igreja aqui, que enfrentou diversos desafios, que teve diversas provações, mas que persistiu na fé cristã. E tenho certeza que a partir dele, valores foram transmitidos para seus filhos, assim como para o Dino. E não tem nada que traduza melhor o Dia dos Pais do que esse legado de fé que é transmitido de geração em geração. E assim como eu falo que meu avô teve uma participação enorme na criação do meu pai, mas também na minha conversão, escutar histórias dos patriarcas, do pessoal mais antigo, da própria boca do Dinho, quando ele conta algumas histórias da infância dele, da adolescência, elas enchem o nosso coração. Hoje em dia eu me cobro muito com relação à pregação do Evangelho, com relação aos desafios que eu tenho, né, no mundo atual. É muito difícil nos dias atuais, eu sei, criar um filho. Mais difícil ainda é evangelizar um filho. Eu tenho tido algumas experiências com pessoas do meu redor, onde a gente tenta, através de alguma literatura, através de algum testemunho, através de boas ações, apresentar o nosso Deus para eles, apresentar a mensagem do todo. Mas a gente nota que, por mais que a gente invoque o Espírito Santo para nos auxiliar, essas pessoas têm um coração muito duro. É muito difícil penetrar elas com tudo aquilo que a gente tem para falar, para apresentar, para demonstrar. E no passado, os nossos pais, assim digamos, mesmo com todas as dificuldades que eles tinham, eles não tinham o smartphone, eles não tinham o acesso ilimitado às literaturas que nós temos hoje, não existia YouTube. Eles pegavam um panfleto e praticamente iam com o seu testemunho, aqui com a sua mensagem, e evangelizavam as pessoas. Assim era com o meu avô, assim era com o senhor Paulo Alcântara. Mas, diante de todas as recordações, eu tenho duas histórias do senhor Paulo Alcântara para contar. A primeira delas foi um testemunho, praticamente que o Dinho me contava da infância dele, né? Todo mundo conhece a sua família, a irmã Nilza, e até me vi em determinado momento nessa história, quando ele conta que o seu pai, quando ia preparar um sermão, né, ele reunia os filhos na sala de casa, e a gente sabe como são os adolescentes, os jovens, eles não querem perder sua atenção, né, a uma mensagem, ainda mais que eles vão contemplar ela repetidas vezes. Ele reunia os filhos na sala, a gente sabe, aquele olhar mais duro, né, aquele olhar mais rígido, fazia com que os filhos estivessem sentados acompanhando, como se fosse a sua pequena plateia, e a irmã Ilza ali ia passando, avançando de slide a slide, né, e ensaiando as suas apresentações para pegar na casa do Senhor. E eu tenho certeza que essas recordações, assim como meu avô fez no culto matinal comigo, são os valores que ficam nos nossos corações como sendo filhos, né, desses homens, como sendo, no meu caso, netos. Mas são valores que são passados de geração em geração. E eu, que não sou pai, eu tenho certeza que na oportunidade que eu tiver, se Deus assim me agraciar, eu vou ter que transmitir esses valores. Eu tenho essa responsabilidade porque eu recebi eles de alguma forma. E avançando um pouco mais na história, essa foto aqui, olha, para quem não sabe, à esquerda ali, Paulo Alcântara, na igreja de Belém Novo, ainda antiga, e na direita o Dinho, no mesmo evento ali, os dois. Não tem foto melhor também, assim como foi a minha apresentação ali com meu avô e meu pai, para exemplificar o Dia dos Pais, do que essas fotos aí, que mostram exatamente o legado passado de geração em geração. O senhor Paulo Alcântara, através de todas as suas histórias, de tudo aquilo que ele tem de melhor, e eu do lado ali, né, já com alguma atribuição na igreja, desempenhando o seu papel. Mas ainda sobre o senhor Paulo Alcântara, sobre essa importância do nosso legado cristão, eu tenho uma última história que eu gostaria de trabalhar aqui, com relação aos anos antigos ali, com relação ainda ao senhor Paulo Alcântara. Todo mundo sabe, ele era um mecânico, né, e no decorrer da semana ele saía para trabalhar de manhã cedo, no bairro Glória, e eram os anos antigos ali, bastante
construções, tinha pessoas que trabalhavam nas casas, e tinha um senhor, um carpinteiro ali que sempre percebia, né, aquela figura que se deslocava de manhã cedo, talvez, com suas roupas de mecânico para trabalhar. Mas chamava muita atenção que aquele senhor no sábado saía com toda a sua família, bem arrumado, bem trajado, e ele se deslocava, né, para alguma programação. Eles tinham galinhas no pátio, e esse carpinteiro se aproveitava dessa ausência para furtar os ovos das galinhas. Tá? Mas isso não era percebido, não era um evento, né, que marcasse a família naquele momento. Porém, os anos avançam e em determinado momento o Sr. Paulo Alcântara ele é convidado para participar de um evento de batismo do bairro Santa Cecília, em Viamão. Então, ele participando deste evento, ele é chamado no púlpito daquele batismo, onde o senhor que estava se batizando disse que o conhecia, mas ele não conhecia o rapaz, não conhecia o senhor. Então, o rapaz aproveita, toma o microfone e testemunha: o senhor não me conhece, mas eu observei o senhor por determinado momento de sua vida e via aquela rotina que o senhor tinha de trabalho, né, de humildade, acima de tudo de um lar exemplar com relação à sua família. Percebia também que o senhor se deslocava até a igreja todos os sábados. Perguntando para os meus colegas carpinteiros, o pessoal da obra, eles me descreveram que o senhor era um adventista do sétimo dia. E mesmo executando os cursos que executava com relação aos ovos, ele ficou com aquilo na cabeça. E os anos foram avançando, né, ele em sua casa, em sua residência, ele tinha uma necessidade de ouvir da palavra, de se aproximar de Deus de uma forma, mas ele não encontrava igreja, não encontrava um caminho bem claro para ele. Até que um dia jovens da igreja adventista bateram em sua porta e levaram uma mensagem, né, uma mensagem espiritual ali prévia. E por ser o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia e por ele ter a recordação do Sr. Paulo Alcântara, ele iniciou um processo de estudo bíblico, de amadurecimento, né, e de conversão de todas as formas. A partir disso, ele seguiu aquele tanque batismal e conseguiu fazer com que o Sr. Paulo Alcântara tivesse aquela oportunidade ali. Então, é difícil a gente imaginar que o exemplo de um ser humano, a sua conduta, a sua devoção, possam evangelizar dessa forma, refletir no batismo, numa conversão, mesmo que sem esforço, né? E isso era muito possível através dos nossos antepassados, através do meu avô, através do Sr. Paulo Alcântara. Hoje em dia, infelizmente, eu não consigo só com a minha conduta converter pessoas, porque o mundo é muito mais hostil do que era nos tempos passados, né? Mas nessa época, eles, através de panfletos, através de mensagens, eu escuto histórias de que meu avô ia em presídios, né, de estudos bíblicos, né? O próprio Dino me compartilha algumas situações do passado, histórias de um homem que saía praticamente de ônibus, cruzava a cidade para ir de igreja em igreja, visitas missionárias. Hoje em dia nós temos muita facilidade, mas não conseguimos traduzir isso em conversão, em evangelismo de maneira mais efetiva, né? Mas esses homens fizeram papéis deles nas suas vidas, assim como meu avô fez na minha, assim como o Sr. Paulo Alcântara fez na vida do Dinho e dos seus irmãos, sem certeza. Eles também fizeram seu papel em todos aqueles que os rodearam, como pais exemplares, como patriarcas exemplares. Não é à toa que essa geração citada aqui fundaram igrejas, escolas, grupos, ganharam almas para Cristo. E hoje em dia, para a minha geração e quem sabe para as próximas, são desafios infinitamente superiores, por considerar que nós temos muitos recursos, mas também nós temos muitas armadilhas que nos tiram do caminho da comunhão, que nos tiram do caminho mais efetivo com relação à conversão. E por último, eu queria também trabalhar um último texto bíblico com vocês, que está em Malaquias 4:6. É o último verso do Antigo Testamento. O contexto aqui, dá para exemplificar aqueles que lerão, é um contexto onde Deus está alertando por intermédio de Malaquias, do profeta, com relação ao fim dos tempos, né, ao dia do Senhor. Então nós vamos ler ali Malaquias 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição.
Como eu disse, o contexto bíblico aqui é Malaquias falando sobre Elias, né, sobre a figura do profeta, que acaba se traduzindo na figura de João Batista, porque a partir desse momento aqui, que é o último livro do Antigo Testamento, nós temos um período de mais ou menos 400 anos até que venha o Novo Testamento e que, de certa forma, o Espírito Santo se faça presente através do caminho que é reiniciado por João Batista. Mas a mensagem aqui é bem clara, né? Com relação a essa comunhão, esse papel de troca entre os pais e os filhos. E também com relação aos reflexos de nossa salvação e não perdição. Nós, como filhos, temos que converter no coração dos nossos pais, e como os pais, também temos que converter no coração dos nossos filhos. É assim que diz a palavra. A palavra é bem clara. E nesse Dia dos Pais, esse último verso do Antigo Testamento, que eu me encontrei durante a semana lendo na meditação diária do Rodrigo Silva, ela vem de encontro a tudo aquilo que eu espero traduzir e mostrar para vocês. E aí eu queria ir para outra mensagem, que seria a dimensão dessa manhã, que ser pai vai muito além da biologia. Não é o simples fato de gerar um filho e de educá-lo. É sobre o legado que nós deixamos. Eu aproveito muito o legado que meu avô me deixou, que meu pai me deixou, assim como eu tenho certeza que o Dinho aproveita muito o legado do seu pai, assim como todos nós temos um legado, né, de certa forma, para dar sequência, mas também aqueles que não têm esse legado, que infelizmente não nasceram na cristão, eles podem se tornar um ponto de partida desse legado. Eles têm essa responsabilidade também, pela comunhão com Deus, para, a partir da sua figura, escrever histórias tão ricas como essas histórias que aqui eu contei. Nós temos diversos exemplos do passado que nos orientam sobre o presente e nos guiarão, no futuro próximo. E eu tenho certeza que tudo isso que essas figuras mais antigas, assim como Abraão, assim como o meu avô, assim como o Sr. Paulo, essas figuras mais antigas, elas eternizam a obra de Cristo, eternizam a mensagem de Deus. E esse é o real papel de um pai na instrução do seu filho. Não só educar, mas também evangelizar e transmitir esse legado através de valores. Então, nesta manhã de sábado, eu fiquei muito grato de poder transmitir um pouco da minha visão com relação à paternidade, com relação ao legado. Queria desejar a todos um feliz Dia dos Pais e aqueles que não são pais como eu, que se preparem, porque certamente haverão desafios, haverão inúmeras oportunidades de ter uma criação e assim gerar e transmitir um legado também para os seus filhos. Vamos orar, pessoal? Aqueles que quiserem se colocar em pé, por favor. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalhar a Tua mensagem, mais uma oportunidade de evidenciar os nossos antepassados com relação àquilo que fizeram, aquilo que se propuseram a fazer em Teu nome, Senhor. Amém. Somos gratos também por nossos pais, assim como aqueles pais também são gratos pelos seus filhos. E neste momento de celebração, nós invocamos uma bênção especial do Teu Espírito Santo sobre cada figura paterna aqui presente ou aqui representada também. Pedimos a Tua bênção especial nessa sequência de sábado, que o Senhor nos acompanhe e nos guarde, Senhor. Por amor de Jesus, amém. Amém. Uma música agora. Temos aí uma música para finalizar a programação.